Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre esteja conosco mais uma vez, como sempre esteve durante todos esses bilhões de anos. Este ano tem sido um ano de comemoração dos 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos ouvido muitos oradores, aqui no mês de Kardec, por exemplo, 40º mês de Kardec, que está acontecendo aqui, promovido pela União Intermunicipal Espírita de Franca, né? Que até, por sinal, sábado agora, às 14 horas, vocês já podem deixar as cadeiras marcadinhas aí para vocês. E vamos aqui ouvir, né, a nossa companheira de Lavras, Angélica Costa Maia, que é uma pessoa assim, muito sensível, uma pedagoga, que à tarde vai falar sobre o sentido da vida, aqui no Luz e Amor. À noite, lá no Judas Iscariotes, vai falar sobre o Evangelho também, né? Então, é uma pessoa muito inspirada, muito doce, vamos dizer assim, né? Mas, esses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele foi lançado em 1864, né? Disparado o alarme. De alguém aqui, do Luz e Amor. Um carro com alarme disparado, não é ninguém. Então, esse Evangelho segundo o Espiritismo, e que também este ano foi tema da nossa jornada de estudos, né? 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre que tem essas oportunidades de estudo, principalmente esses estudos programados, a gente aprende muito, né? Então, nós, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende e mais encantado fica com todas essas bênçãos que a gente recebe, né? Então, há 150 anos, o que aconteceu? Foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Cumpria-se a profecia de Jesus, porque ele disse que ia rogar ao Pai, que não nos deixaria órfãos, e queria solicitar do Pai um outro Consolador, que daria testemunho e que nós também daríamos testemunho, que ficaria para sempre conosco e queria restabelecer todas as coisas que ele havia dito. E queria dar maiores esclarecimentos ainda, né? Então, tudo é dado para a pessoa, como acontece numa escola. Tudo é dado de acordo com o grau de receptividade dela, com o grau de capacidade que ela pode reter o conhecimento, né? Porque há quase 2000 anos atrás, Jesus teve que usar outros recursos, né? Usar parábolas, usar histórias, né? Embora sempre, porque é um pedagogo de alto nível, altíssimo nível, nós não podemos nem mensurar, né? Ele conseguiu, através desta didática, desta pedagogia, ele conseguiu deixar plantado aqui na Terra os fundamentos da sua doutrina. Os fundamentos da sua doutrina. E a sua passagem pela Terra inaugurou
um novo período. Por quê? Antes de Cristo e depois de Cristo são as marcas que dividem a Terra como planeta primitivo, indo em transição para um mundo de categoria de provas e expiações. Porque a Terra já foi um mundo primitivo, né? Hoje, nós estamos na categoria de provas e expiações, né? E é interessante porque o Santo Agostinho é que trabalha estas informações das categorias dos mundos, né? É ele que nos dá as características. Todas as mensagens aqui deste capítulo são de Santo Agostinho, né? E comentários de Allan Kardec. Mas o Evangelho, ele retoma os ensinamentos de Jesus, né? Kardec fez isso sob o amparo do Espírito de Verdade, né? Ele começou a se interessar sobre esse assunto. Ele até faz um retiro, vai para uma região de descanso, mais ou menos como nós temos aqui hoje, os hotéis aí, né, de lazer. Então ele faz um retiro e começa a pensar neste assunto que era escrever sobre a parte moral do Espiritismo. Por quê? A parte filosófica já havia sido lançada em 1857 através do Livro dos Espíritos. A parte científica, em continuação ao Livro dos Espíritos, acontece em 1861 através do Livro dos Médiuns, né? E em 1864 ele vai lançar o Evangelho, né? Trazendo a essência, retomando as origens das informações dos evangelistas. Retomando, ele não inventou nada novo, não criou nada diferente, né? São as mesmas, tanto é que a abertura de todos os capítulos sempre se faz com textos do Evangelho, mostrando a sintonia, mostrando a continuidade que é a tarefa que estava a cargo do Espiritismo, do Consolador prometido, reconstituir todas as coisas no seu verdadeiro sentido, né? Por quê? O interesse maior é divulgar as leis de Deus, é divulgar os conhecimentos divinos, os fundamentos da vida, porque é disso que nós vamos precisar para continuar a nossa caminhada evolutiva. Se nós quisermos avançar, e nós vamos ter que querer, porque Deus não permite, respeita o livre-arbítrio até certo ponto, né? Porque Ele quer o melhor para os seus filhos. E quem não vai pelo amor, vai pela dor. Sempre há um despertar, porque as leis de Deus estão dentro de nós. Então existe a lei do progresso, a lei da evolução, né? Então está tudo em nós. À medida que nós vamos descobrindo estas verdades, vamos descobrindo as leis de Deus e colocando-as em prática, nós vamos avançando. É como diz lá o Espírito Verdade no prefácio do Evangelho.
né? Que à medida que nós fizermos a vontade do Pai, vivenciando as suas leis, nós vamos entrar no reino de Deus. Porque se nós vamos adentrar um país, nós não temos que respeitar as leis daquele país. Se nós vamos entrar em qualquer associação aqui, civil, nós também temos que respeitar, né, o critério, as leis daquela instituição. Assim, também, com muita lógica, é a nossa entrada no reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus estava onde? Estava dentro de nós, né? Então, nós não podemos, não precisamos buscar no exterior, não precisamos buscar fora. Nós temos que fazer a viagem ao encontro de nós mesmos. Como diz a Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles tem até um livro que chama Autodescobrimento, né? E ela fala muito de ir ao encontro do eu superior, ao encontro do self, ao encontro do si, ao encontro do espírito milenar que nós somos e que vamos mudando de roupagem, de encarnação para encarnação, né? Então, Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos, ele, além do prefácio, de uma introdução muito bem feita, que nós até já estudamos aqui, mas sempre é bom, a gente recomenda a leitura, o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele traz 4 capítulos iniciais, onde ele fala sobre a lei, né? E de uma abrangência interessante, que a lei não é de agora. A lei começou com Moisés. E mesmo antes de Moisés, também teve outros missionários que antecederam, né, a vinda, a missão de Moisés, a revelação, a primeira revelação, né, onde ficou caracterizada a justiça. Moisés teve que trabalhar o sentido da justiça entre os homens. Por quê? Era um mundo primitivo, gente, onde, né, predomina a matéria. Senso moral, como diz aqui, é nulo. Então ele tinha que colocar ali a sementinha da justiça. O que vem a ser a justiça? O respeito, né, para a gente ter com o outro, com o nosso próximo. Então a coisa foi sendo trabalhada devagar, aos poucos. E aí veio Jesus falando do amor, falando do perdão, né? E anunciando o Consolador prometido, que veio esclarecer as coisas e também colocar o item caridade. E aí estão uma das leis, lei da justiça, do amor e da caridade, que engloba esses 3 grandes trabalhos que foram apresentados até hoje e complementado por vários e vários missionários espalhados por todo o planeta. Por todo o planeta, né? Todos os continentes. Está lá no prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor espalham-se por todo o planeta,
com o objetivo de restabelecer todas as coisas, no seu verdadeiro sentido, confundir os orgulhosos, né? E vai por aí afora, convidando-nos a participar deste concerto, né? Que ele usa, a metáfora que ele usa é a música. A metáfora que ele usa é a música. E música é arte, né? Então ele convida a gente a fazer parte desse coro, a tocar a lira, né? Mas também, no fim, ele termina dizendo que temos que cumprir a vontade do Pai, as leis de Deus, para entrar no reino de Deus, né? E então ele fala sobre as leis, né, no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele fala da imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo, né? O terceiro capítulo é o que nós estamos estudando. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, por aí nós já podemos perceber a visão cósmica de tudo isso, né? A amplitude desses conhecimentos, a amplitude dessa mensagem, no mundo no qual nós estamos inseridos, como seres que fomos criados por Deus, simples, ignorantes, né? E colocados no mundo para fazer esta caminhada. Então, assim como quando nós atingimos a fase hominal, nós começamos pelos mundos primitivos, né? Começamos o nosso aprendizado, a nossa caminhada, né? E na medida que vamos evoluindo, vamos avançando, vamos aprendendo, nós vamos mudando essas categorias, né? Hoje nós estamos aqui em mundo de provas e expiações, né? Onde predomina o mal, né? O mal ainda tem força. Nós temos dificuldades expiatórias. Por quê? Por causa das nossas dívidas que nós amealhamos no passado, desrespeitando a lei de Deus, que ainda não conseguimos interiorizar, né, no nosso espírito, né? Mas quantas e quantas lições, quantos colaboradores, missionários, nós recebemos pela bênção de Deus, bênção de Jesus, que são colocados no nosso caminho para nos alertar, para nos despertar e nos convidar sempre à prática do bem, à prática do amor, né? E chegando aqui no nosso tema, né? Nós lembramos que o Santo Agostinho, então, ele faz o comentário, o esclarecimento sobre as categorias de mundos. Primeiro, o mundo primitivo, né? Onde o mundo, assim, de muitas dificuldades materiais, não tem tecnologia, né? Vocês percebam aí que, por exemplo, a medicina vai avançar na tecnologia a partir de 1800. Né? Nós estamos aí brincando aí na internet, mas isso é coisa de... O Windows surgiu em 1985. É recentíssimo, né? Está brincando aí, ó. E... Valentim? Então, nós estamos gozando dessa tecnologia sofisticada agora, né?
embora, infelizmente, o que trouxe avanço tecnológico também foram as guerras, as grandes guerras mundiais, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Nos trouxeram grandes benefícios para a medicina, porque o homem, infelizmente, né, o lado do mal, o lado do poder, da conquista, da violência, o estimula a aprimorar seus recursos, né? Mas esses recursos também vão sendo aproveitados no bem, que é na medicina, em todas as áreas do conhecimento, agricultura, a educação, né? A aeronáutica, em todos os setores. Então tem os mundos primitivos, tem o mundo de provas e expiações, né? E você vê, vocês vejam que o mundo de provas e expiações é um mundo agitado, um mundo onde há muito conflito, né? Mas o mundo regenerador, que é a próxima categoria, e que vai dividir, ele é um mundo de transição entre o de provas e expiações e os mundos felizes, né? E depois vem uma quinta categoria, que são os mundos celestes ou divinos, né? Mas nós vamos nos reter aqui um pouco nas características do mundo de regeneração, mundo regenerador. Então, ele é um mundo de transição entre o de provas e expiação e os mundos felizes, né? Diz Santo Agostinho que neles há calma e repouso. É como assim, você tem um período de doença, depois vem a tranquilidade, a bonança depois da tempestade, né? Então, ele é mais calmo, onde as almas poderão se refazer, né? Mas eu acredito assim, que não é para ficar tocando harpa, não. Entendeu? Não é para ficar tocando harpa, não. Né, Luiz? E o aprendizado continua. As obrigações continuam, né? Mas quem merecer chegar a essa categoria de mundo, o que Santo Agostinho garante que não vai se arrepender. Vai adorar, viu? Por quê? Porque não vai encontrar essas dificuldades que nós encontramos aqui hoje. Guerras, né? Calamidades. Vamos ver aqui para frente. Lá, o homem ainda está sujeito às leis materiais. Ainda está sujeito. Porque nós ainda vamos ter corpo de carne, né? Nós vamos ter corpo de carne. Então, eu acredito que o mundo de regeneração, faça essa ideia, né? Baseado aqui nas informações de Santo Agostinho. É um mundo assim, igual ao nosso aqui, em termos materiais, só que com essas vantagens de ter mais calma, de ser um repouso para as almas, né? Ele vai falar mais aqui, que você quer ver? Ainda experimenta as vossas sensações e desejos. Tá? Então ainda tem, ainda está sujeito às leis materiais, né? Experimenta vossas sensações e desejos, né? Mas tem um detalhe, ele vai estar liberto das paixões, vai estar liberto do orgulho, da inveja, do ódio. Olha que beleza. Então vai melhorar, né?
É só imaginar aqui, ó, hoje, nós, nesse mundo, mas dessa maneira. Entendeu? Eu tenho certeza que já tem muita gente aí querendo chegar lá. Né? Já estão esfregando a mão aí. Ainda tem mais, viu, gente? Em todas as frontes está escrito amor. Olha que beleza. Né? Em todas as frontes está escrito o amor. Por isso que não tem ódio, não tem inveja, né? Não tem orgulho, porque vai ter muito amor. Porque nesse mundo vai predominar o bem. Vai predominar o bem. E também existe perfeita equidade nas relações sociais. Hoje existe perfeita equidade nas relações sociais entre os países, vamos falar assim, entre religiosos. Entre religiosos não existe uma boa relação social, que sempre ainda tem aquele preconceito, né? Time de futebol, então, hein? Acho que vai ter que torcer para todo mundo, viu, Vicente? Não vai ser corintiano mais, não. Nós vamos admirar o esporte, né? O futebol. Já tira que se cuide aí. Em todas as frontes, todos reconhecem Deus. Olha que beleza. Todos reconhecem Deus e procuram cumprir as suas leis. Olha que maravilha. Quantos e quantos, né? Vamos pegar por nós mesmos. Nós, na vida, quando que nós despertamos para Deus? Né? Será que nós já nascemos com isso? É lógico. Quando a criança a gente não pensa muito nisso, né? Mas tem os contatos, né? Os pais nos conduzem para as religiões, a gente começa... Daí a evangelização, aí a importância, né? Sempre para relembrar o espírito, sempre para retomar esse ensinamento, porque nós somos cabecinhas duras, né? Então, todos reconhecem Deus cumprindo-lhe as leis. Só que tem um detalhe, ainda não há felicidade completa, mas já estaria muito bom, né, gente? Já estaria muito bom, só de desfrutar disso daqui. Ainda não há felicidade completa. O homem ainda é de carne e está sujeito às vicissitudes. Está sujeito às vicissitudes. E o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, porque tem um detalhe, a coisa evolui do material para o espiritual. Se o mundo primitivo predomina a matéria, né, no mundo de provas e expiações já começa a dar um passinho para frente em termos de religião, já tem religiões constituídas, já tem até briga entre religião, né? No mundo regenerador, ele já consegue divisar melhor o futuro. Já consegue divisar melhor o futuro. Entender melhor. Porque às vezes a gente estuda, ouve palestra, faz palestra, porque quem faz palestra tem que estudar, acaba aprendendo também, né? É uma necessidade para a gente. Mas será que nós estamos praticando? Será que nós estamos cumprindo aquilo que nós estamos falando numa tribuna? Será que nós estamos cumprindo aquilo que estamos estudando? Eu sei que é difícil,
É difícil para todo mundo, né? Mas o importante é o esforço. O importante é a gente, como diz Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Esforço. E pela sua transformação moral, né? Então a gente vai tentando, às vezes lá no finzinho da vida a gente conseguiu alguma coisinha, né? Mas a vivência, gente, por exemplo, numa casa espírita, a gente vê os moços, o movimento das mocidades, eles são muito voltados. Tem esses andarilhos da luz, né? Andarilhos da luz. Eles vão lá no hospital, eles se vestem de palhaço e brincam com os doentes, né? Cantam, faz gracinha lá para eles. Chega o dia das crianças, esse dia teve um movimento aí das crianças, eles se reúnem, angariam presentes para doar para as crianças carentes. Então, essa vivência, gente, o trabalho voluntário é uma escola, é um treinamento. É um treinamento muito bom que a gente faz. Então, por isso que é importante o trabalho voluntário na casa espírita, né? A gente não é perfeito, mas nós estamos tentando criar o hábito de fazer o bem. Isso é que é importante, né? É criar o hábito, persistir. Pelo menos a pessoa que faz isso, que se dedica a um trabalho voluntário, ela já despertou, ela tomou consciência e ela sabe dos efeitos que isso produz para ela. Efeitos curativos. Curativos. Está aí a doutora Heloísa, que pode confirmar isso. E então, ele, menos absorvido pelas coisas materiais, ele divisa melhor o futuro. A sua visão de mundo aumenta. Isso lá. Mas ainda é falível o homem, viu? Ainda é falível. Pode falir e pode até voltar para o mundo de expiação e prova. Pode até voltar. Como aconteceu aí com a raça adâmica, com os capelinos, né? E que nós devemos fazer parte aí, porque o Santo Agostinho fala que os selvagens de hoje são nativos aqui do planeta. Começaram desde lá, vírus, bactérias, foram evoluindo. Agora, a população que veio da raça adâmica, esse mundo de expiação e prova, já vieram de outros planetas, né? Agora, nós não sabemos, porque também não tem só capela, né? Olha o tamanho do universo aí. São várias fontes. É igual os imigrantes, né? Que vieram da Europa para cá, do Oriente. Então, ainda é falível o homem. Não pode cantar lorota aí não, viu? A hora que vocês entrarem lá no mundo de regeneração, bom, não é lá, né? Vai ser aqui mesmo. Daqui uns 1000 anos. O homem ainda é de carne. Já li isso aqui, perdão. Ainda é falível. Agora, o mal ainda existe. Ainda existe, mas a influência é menor do que nessa categoria que nós estamos. Agora, por isso que eu falei que o segredo é trabalhar no bem. Que a última observação que Santo Agostinho faz, se o homem não se firmar na senda do bem, pode recair. Então, minha gente, o segredo é o caminho do bem, é a vivência do bem, é a vivência do amor. Hoje nós estamos aqui, o nosso grande objetivo é aprender a amar. Todo dia, quando a gente acordar,
já vamos ter esse pensamento, que hoje eu possa aprender mais a amar, que eu possa tratar bem as pessoas, que eu possa me relacionar bem, que eu possa ter paciência, né, com aqueles que eu não tenho, e sempre, conscientemente, perseverar nisto. Esse é o caminho. Não tem outro, né? Não tem outro. E Jesus, a grande mensagem que ele nos trouxe foi exatamente o amor, o perdão, né? E a doutrina espírita, mesma coisa. Kardec lançou o Livro dos Espíritos, mostrando a filosofia, o Livro dos Médiuns, mostrando aí a parte científica, mas também completando aí o tripé, ele nos deixou o Evangelho, que é uma verdadeira cartilha de amor, né? É simples da gente entender, um pouco difícil de praticar, mas não impossível, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Que eu tenho certeza que todos nós vamos perseverar.